Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e vou te acompanhar na videoaula de hoje. Vamos conhecer o tema da nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre a arte e as linguagens artísticas. Primeiro eu quero te lembrar que essa é a primeira aula com conteúdos do segundo bimestre. Nós viemos estudando algumas aulas anteriores sobre conteúdos que vocês haviam visto na série anterior, ou seja, no 9º ano. Hoje nós vamos iniciar, de fato, conteúdos específicos da série que você está matriculado. E por isso, nós faremos uma introdução à disciplina de arte na primeira série do ensino médio. Vamos acompanhar comigo, então? Olha lá no nosso primeiro slide. A arte existe de muitas formas, com diferentes conceitos. Cada civilização produz e conhece arte e a define dependendo de seus costumes, valores e história. Mesmo com tantas diferenças, é possível caracterizá-la quanto aos tipos de manifestações e formas de produção e comunicação mais tradicionais, que chamamos de linguagens artísticas. Assim como a linguagem verbal possui suas características próprias, as linguagens artísticas também possuem diferentes elementos que as identificam. E aí nós estamos vendo uma imagem numa exposição de arte, onde temos uma pessoa que observa as manifestações artísticas. Esta imagem vocês podem encontrar lá no site fontedearte.com e podem acessar esse link que traz um pouco da história da arte, uma linha do tempo. Um resumo bem explicadinho que nós vamos acompanhar na próxima aula. O próximo slide ele traz algumas informações para a gente. Primeiro que no dia 12/8 nós comemoramos o Dia Nacional das Artes. E aí nós vemos nesse infográfico as linguagens artísticas representadas por alguns desenhos que nós já conhecemos muito bem. A música, o teatro, a fotografia, o game e outras mais. Tradicionalmente, há 3 grupos de linguagens: as artes visuais, artes cênicas e música. Mas algumas manifestações podem misturar mais de uma linguagem artística, gerando muitas outras. O cinema e o vídeo são chamados de audiovisuais. Se conhece como arte cênica todas as que estão destinadas a uma apresentação cênica, ou seja, uma cena ou representação. Dessa forma, todas as formas artísticas de exibição massiva, como o cinema, o teatro, a dança, o balé, a música, as performances e todas aquelas atividades que requerem um espaço cenográfico são representações da arte cênica. Tais apresentações podem ocorrer em construções destinadas especialmente para esse fim, como teatros, sala de espetáculos, entre outros lugares. Também é possível aproveitar espaços urbanos ou arquitetônicos de caráter público, como ocorre com os espetáculos de rua. E aí nós estamos vendo uma imagem que traz essa ideia de representação que acontece num local específico, no palco. É importante lembrar também que as artes cênicas, elas requerem a participação de um corpo presente, não apenas do artista, mas também do espectador. É óbvio que nesses encontros nós podemos dizer então que temos ali a representação de uma arte totalmente efêmera, que só é possível de acontecer naquele momento com o contato entre o ator, o dançarino e o espectador. Comumente, nós vamos ter na escola, então, 2 dessas linguagens, que é o teatro e a dança, representando, então, as artes cênicas. E nós temos muitas outras manifestações, como vimos, desta linguagem artística. Mas o que é importante você lembrar sempre quando falamos de arte cênica é que nós vamos ver um corpo presente na cena, que foi treinado para aquela apresentação específica. E essa apresentação específica, ela só acontece se houver o espectador.
Sem o espectador, aquela apresentação se torna então impossível, e essa é a particularidade das artes cênicas. Vamos acompanhar então no próximo slide, que nós temos aí uma outra linguagem que é a música. A música é uma expressão humana, assim como qualquer outra manifestação artística. Fazemos música porque precisamos nos comunicar e exprimir o que nos é fundamental, mesmo que sem a precisão das palavras ou algo que se pode tocar. Os aspectos da música surgem através da utilização dos fundamentos físicos do som, ritmos, melodias, convergindo, divergindo e formando camadas, texturas, somando ao que conhecemos como harmonia. Na música, há estilos, há valores por períodos, há a música que se canta com letra e há o que conhecemos como erudito, como popular, como folclore, rítmico e instrumental. A música, todos costumam dizer que ela é praticamente a linguagem universal. Nós somos tocados por ela quando ouvimos algum tipo de som. Esse som ele pode nos trazer sentimentos bons ou nos deixar um pouco melancólicos. Quem se apropria muito bem desta linguagem é o cinema, que sempre nos traz uma trilha sonora que dialoga muito bem com o roteiro cinematográfico. Vamos conhecer então a próxima linguagem? A próxima linguagem artística é as artes visuais, e é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Uma arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte visual é muito amplo, envolvendo áreas como teatro, dança, pintura, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração e etc. E aí nós trazemos a primeira imagem que nós visualizamos hoje na nossa aula, que é mais uma vez a fotografia de uma exposição, de uma espectadora diante de obras de arte visual. Provavelmente aí num museu de arte, né? E aí nós temos então a junção de duas linguagens, que é a fotografia. Muito provavelmente essa imagem, ela foi toda pensada para ser então uma representação dessa linguagem artística. Nós vemos então aí pelo menos duas linguagens que dialogam entre si, que é a pintura e a fotografia, quando o artista capta a imagem de uma espectadora diante da obra de arte. E aí, como a gente pode notar, é muito difícil a gente separar as obras de arte, as linguagens artísticas, de forma que elas não entrem em contato umas com as outras. Por que isso acontece? Vocês viram que lá, quando a gente fala de artes cênicas, nós temos o teatro e a dança. Mas é impossível a gente ter essa linguagem separada das artes visuais, por exemplo. Porque lembrem-se que as artes visuais ela precisa de um outro sentido que é relacionado à visão. E é essa visão que ele coloca aí no rol de artes que estão dentro das linguagens artísticas das artes visuais. Logo, o teatro e a dança vai fazer parte desta linguagem artística, assim como o cinema, que vai trazer elementos da música, da fotografia, do som, né? E a gente vai perceber isso quando nós temos um filme totalmente pronto, em que as linguagens artísticas elas convergem entre si. E aí, olha só que interessante. As novas tecnologias também têm revolucionado o conceito de artes visuais em áreas como web design, que tem um grande impacto na sociedade atual. As artes visuais podem ser criadas através de várias ferramentas ou instrumentos, como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas. E
E aí nós temos uma fotografia de uma exposição de arte digital interativa. Vocês também podem acessar o site e ver outras fotos dessa exposição. E por que é interessante falar sobre isso? Porque até pouco tempo atrás, nós não tínhamos o recurso da tecnologia para produzir, para criar obra de arte. A primeira máquina que surgiu foi a máquina fotográfica. E a máquina fotográfica, ela passou por vários debates. Por quê? Muitos acreditavam que só poderia ser considerado arte se o artista ousasse utilizar pincéis e tinta como faziam todos os outros artistas até então. E aí começou uma discussão que se prolonga até os dias de hoje. A fotografia é arte ou não é? E aí, como que a gente vai ganhar espaço nesse meio em que as produções tecnológicas, como o web design, vão ganhando cada vez mais espaço e se configurando como linguagem artística? São algumas discussões que eu acho muito interessante de ser feita na sala de aula com o seu professor. Afinal de contas, o que é ou não arte? Quais os limites, da arte na contemporaneidade? Bom, nós estamos finalizando a nossa aula de hoje. Antes de finalizar, eu quero convidar você para o nosso Exercitando. Primeiro, você vai definir com as suas palavras qual o objetivo da arte. Segundo, você vai descrever quais são as linguagens artísticas e citar a principal característica de cada uma delas. Por fim, você vai compartilhar a resposta com seu professor de arte. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver interesse em alguns materiais, o teu professor ele vai te auxiliar nesse processo, na busca pelo conhecimento nas nossas redes de internet, que são facílimas de acessar, se você tiver como acessá-las, tá bom? Tem outras imagens, outros textos, nós vamos nos aprofundar sobre o conceito de cada uma dessas linguagens nas próximas aulas, tá bom? Antes de finalizar, eu te convido a acessar a plataforma Eduque. Lá você pode rever essas e outras aulas, tudo separada por componente curricular. É isso, até breve!